Bom dia para você que está aí nos acompanhando nesta manhã, começando mais uma semana com a graça de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que já está aí na nossa programação. Está começando tudo mais nesta manhã e eu começo com a nossa frase. Vamos juntos nessa leitura? Uma verdadeira mulher compreende que o homem foi criado para tomar iniciativa. E ela age sob essa premissa. É questão de atitude. Estou convencida de que a mulher que compreende e aceita com alegria a diferença entre o sexo masculino e o feminino será, sem fingimento ou cuidado expressivo, feminina. Essa mensagem é de Elizabeth Elliot. Fica aí para a gente meditar, para a gente pensar nela. E você pode também conhecer mais materiais dessa nossa querida Elizabeth, que tem uma literatura maravilhosa, muitas sugestões de livros, fez diferença aí no Evangelho, então você pode acompanhar. E agora nós vamos para o nosso quadro Viver Bem Mais, com Vivi Cardinale. E, gente, o tema de hoje tá muito bom, é polêmico para alguns, para outros não. Eu não sei como você lida com esse assunto. Mas a minha pergunta é, você tem uma roupa especial para ficar em casa? Ou não? Você acorda, se arruma como se fosse sair e está pronta para qualquer batalha. E aí, qual que é o seu perfil? Vivi Cardinale traz esse tema para a gente pensar um pouquinho, hein? Vamos lá. Hoje eu vou fazer o vídeo mais pedido desse canal. Vamos falar sobre roupa de ficar em casa. Quem me conhece sabe que não existe pra mim a classificação roupa de ficar em casa. Porque eu disse para mim, porque é pra mim mesmo. Não quer dizer que, porque pra mim, no meu guarda-roupa, não tem a classificação roupa de ficar em casa, que eu aplico as mesmas coisas com os meus clientes, com as minhas clientes e alunos e alunas, certo? Mas é sim um dos assuntos mais pedidos por aqui, porque é muito engraçado, gente. Eu queria entender que polêmica é essa da obrigatoriedade de ter roupa de ficar em casa. E eu queria fazer uma reflexão sobre de onde veio isso. Eu vou conversar com duas pessoas muito legais que vão trazer as reflexões delas também para te ajudar a tomar uma decisão. Se pra você tem ou não tem a tal da roupa de ficar em casa. Mari, obrigada por me receber. Bem-vinda à casa, Adoro. gente. Esse canto aqui, acho que, sei lá, ninguém veio. Inédito, canto inédito. Segredo. Como é que foi a sua mudança com relação a trabalhar em casa? Eu trabalhei muito tempo no varejo, então eu tinha, varejão. Sim, aquela velocidade maluca. Maluca, acho que um começou ano são agora, 7 mentira. anos. Nossa, bizarro, muito louco, muito louco. Essa transição pra mim foi muito importante, eu não perder a rotina. Porque home office é complicado, você se perde, você pode, pra você se perder assim, ó. Mas é legal você falar disso, porque eu fiz isso também, porque eu percebi, uma semana eu fiquei de pijama, eu falei, gente, não dá pra viver uma semana de pijama, não é mesmo? Então eu decidi também voltar pra rotina de escritório, como se eu fosse sair de casa pra trabalhar, Sim, mesmo ficando em casa. Sim. Pessoal, tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela, inclusive uso as peças que ela desenvolve desde que me conheço por gente. Então, eu sou muito grata à Lígia, porque ela me proporciona usar lingerie sem achar um saco. Pra mim, eu acho que a coisa mais interessante, mais incrível que ela entrega pra minha vida é isso. Estou de lingerie sem sentir que estou. Aqui atrás a gente tem uma linha super legal da Liz, que é a linha do homeware e também roupa de sair, né? Assim, homeware, mas eu acho... Eu vou te falar que tem cliente minha que compra e vive, tá? A gente chama tem a parte do home e a gente tem a parte que nós chamamos de easy wear. E o que mais me chamou a atenção foi o conforto dessa roupa, a qualidade do tecido. De onde veio essa ideia? Na verdade, veio a Liz, hoje a proposta da marca Liz são soluções e conforto. Né? Isso é o DNA da marca, é a proposta, é o propósito da marca. E olhando a mudança de comportamento, cada vez mais existe o home office, ou você está em casa, mas você tem as suas atividades dentro de casa, ou você vai levar o seu cachorrinho para passear na rua, ou você vai pegar uma pizza, né, lá embaixo do prédio, e aí aquele pijama, né, aquilo começa assim, nossa, eu vou ter que levar meu cachorro, eu vou ter que me trocar, eu vou ter que atender o cara da pizza, não dá. Inclusive, lá no meu Instagram, eu até já mostrei um vídeo de um comediante que eu gosto muito de acompanhar, que é o Afonso Padilha, que ele fez uma reflexão muito maravilhosa sobre essa tal história da roupa de ficar em casa. Que certa vez a mãe dele levou ele pro centro da cidade para comprar roupa antes do tempo, porque ele tinha todo um processo na casa dele que eu acho que a maioria dos brasileiros passaram, que é
Você usa a roupa durante o ano inteiro quando é criança e de repente essa roupa vira de ficar em casa, de brincar, e você ganha uma leva nova de roupas para viver o próximo ano. Tenho uma desconfiança de que essa história da roupa de ficar em casa veio daí. Mas minha gente, quem é que com a nossa idade ainda continua brincando, rolando na rua, acabando com a roupa? Acho que deve ter uma classificação de roupa de ficar em casa no sentido de, que recebo muito essa pergunta, mas Vivi, você não lava roupa? Você não tem afazeres domésticos? Como é essa questão? Eu tenho, e aí neste momento eu uso roupa de ginástica. Sim, então eu não tenho essa classificação da roupa de ficar em casa. E eu tenho uma rotina que eu faço aqui em casa. Eu acordo, nos dias de home office, né? Que são os dias que eu vou ficar mais tempo em casa, eu acordo, eu tenho toda uma rotina direitinho para fazer essa transição na minha cabeça, vamos dizer assim, que eu comecei a trabalhar. Além disso, pra mim, faz todo sentido pra autoestima. A quantidade de calça de moletom, jogger que eu tenho é gigantesca. Só que o que é legal? Hoje a gente tem essas opções com estilo. O estilo minimalista veio também pra trazer muito isso. Então assim, eu tenho calça jogger crepe, creponada, sabe? Eu tenho calça de moletom com uma modelagem meio de alfaiataria. Então, dá pra trazer essa coisa do conforto com um estilo, assim, sabe? Eu acho que mas isso influenciou. Foi bacana. Mas aí quando eu tava no final do varejo, era muita calça social, né? O que eu usava de calça flare alta social e o cos, que, cara, a primeira coisa que eu fiz foi tirar metade dessas calças flares do armário. Tchau, vamos doar essas calças pra quem precisa, quem trabalha em escritório, um beijo, pra poder sentir que saiu daqui, assim, sabe? Então hoje eu tenho, tipo, 2 calças flares. Então a gente começou a se preocupar e ver esse movimento, então por que não oferecer uma roupa que, na verdade, a linha iniciou com o conceito de loungewear, né? Que a Alice chamava que era roupa de ficar em casa, que você poderia sair. E com o tempo, nós tivemos algumas camisetas básicas feitas com o legítimo algodão pima peruano. E as camisetas começaram a fazer muito sucesso e ela ficou muito bonita, muito fina, muito elegante. Então aquilo começou a ser usado por baixo de blazer, com uma saia. O conceito mudou, que é a roupa que você tá na rua e você também pode ficar em casa. Adoro. O que você faz, Lígia? Então, essa pergunta é pra mim, porque eu sempre me arrumo. Eu levanto, eu tomo meu banho, eu passo meu creme, meus cremes todos, né? Eu me maquio. E é pra você mesmo, né? Aí tu vai me perguntar pra que você se arruma. Eu me arrumo pra mim. Por favor, se arrumem pra ficar em casa, tá? É um tabu que a gente tem. E parem com essa história de não ter roupa confortável bonita. Porque conforto não significa desleixo. Isso. Bom, gente, tá aí. Como vocês viram, eu não combinei com ninguém o que ia ser falado. As pessoas que eu conversei concordaram comigo que, principalmente pra quem trabalha de casa, é legal sim fazer uma separação, vamos dizer assim, fazer um momento de se trocar, um momento de trabalhar e um momento de se cuidar para ficar em casa, trabalhando. Claro que eu sei que isso não vai funcionar para todo mundo, porque para pessoas que têm uma rotina de sair, trabalhar, né, e querer separar o lazer, o ficar em casa, deste trabalho que é fora, pode ser que dê um nozinho na cabeça quando a gente fala sobre a tal roupa de ficar em casa. Mas para vocês terem uma ideia de como isso funciona super na minha vida e que como a base do meu estilo é o conforto, todas as minhas roupas são pensadas para serem confortáveis e bonitas e tem algumas outras pegadas de estilo que eu não vou falar aqui pra vocês pra não te confundir. A base é conforto. Então dá uma olhadinha nesses 3 looks que eu preparei, pensando nessas bases de conforto. Um deles é esse aqui que eu tô usando neste vídeo. Eu não sou tipo William Bonner, que tá legal em cima e tá usando uma calça qualquer embaixo, quem sabe até uma bermudinha de pijama, porque eu não sei vocês, mas às vezes eu fico imaginando ele assim. Tá, vamos voltar pro vídeo. A ideia dessa roupa é aliar o stretch da calça, o elastano da calça, que essa calça tem elastano, com essa camiseta extremamente confortável, com tecido super respirável, e esse cardigan gostosinho, que toda vez que eu coloco no Instagram eu falo isso, que eu acho esse cardigan super gostosinho, parece que ele me abraça. Fala se isso é ou não é um look confortável pra ficar em casa. Bom, eu vou manter a mesma calça pra vocês verem como ela é super confortável e dá sim pra fazer vários looks com ela também. Aqui tem 2 em 1 de entrega, gente. Eu escolhi essa blusa rosa, pink, que é muito interessante. Toda vez que eu coloco, todo mundo comenta. Por quê? Porque está na minha cartela de cores. E eu mantive o mesmo colar, só mudei a blusa e a jaqueta.
Também quem me conhece há muito tempo sabe que eu adoro essa jaqueta, que ela tem uma longa história comigo e eu tinha um medo, vamos dizer assim, de misturar essa jaqueta com essa calça e ficar uma coisa esquisita. Mas me surpreendeu porque deu certo. Terceiro look com a mesma calça e uma única peça, uma malha que eu adoro. Comprei ela o ano passado e já usei pra caramba. Ela é bem fresquinha, apesar de ser uma malha, e quando eu preciso levá-la pro inverno, eu ponho uma segunda pele e sigo a vida. Conforto também é prioridade aqui nesse look. Então, para finalizar esse vídeo, eu só quero te dizer uma coisa. Não é a minha referência, é a sua referência. Aqui nesse canal eu tomo muito cuidado para te passar o máximo de informações possíveis para você tomar a decisão, baseada na gama de possibilidades que eu gosto de trazer de informação aqui para você, certo? Não é porque eu escolhi isso para minha vida, não ter roupa de ficar em casa, que você precisa fazer isso também. Mas o meu convite é, por que não fazer isso de um jeito que te deixe mais bonita? Beijo, tchau! Todos os meus vídeos são assim, cheios de reflexões para te ajudar a fazer melhores escolhas. Tem que se inscrever no canal e deixar comentário, que é pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Então, se inscreve! Olha só, gente, que bacana, né? Fica aí pra gente refletir, meditar e pensar nisso com carinho, né? Nós que costumamos ficar muito tempo em casa, ou quando ficamos em casa, né? Que é aquele tempo precioso, que a gente fala assim, eu quero descansar. Lembrar que conforto não é desleixo. Eu gostei dessa frase. A gente está bem vestida, bem arrumada, ainda mais nós, né, ali, nós somos referências também para os filhos, né, para o marido, a gente está bem, né. Então fica essa reflexão, os maridos estarem bem para as esposas, fica aí para ambos, todos nós refletirmos bem, apesar daquela roupa confortável, aquela roupa que às vezes está meio, já assim, está bem macia, né, bem usada, mas a gente tem que pensar mesmo com carinho, será que está um estado legal, está bacana para ficar em casa? Não consigo trocar por peças também bem confortáveis, mas também trago essa beleza, esse bem-estar. Se eu receber uma visita agora, eu também estou bem? Vamos pensar aí com carinho. Aí eu gostei dessa matéria, né, desse trabalho que a Vivi compartilhou com a gente. E se você quiser acompanhar o trabalho dela completinho, você pode ir lá no canal do YouTube, né, Vivi Cardinale. Lá você tem muito conteúdo bom também para aprender cada vez mais com ela, né? E agora, você que está pensando em investir, é mesmo, assim, você que guardou suas reservas, está planejando mudar os móveis da sua casa, agora é a hora, hein? Pode contar com a Finger Morumbi, essa empresa especializada em móveis planejados. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa estrutura? Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Ah, eu sei que você gostou. Ó, informações aqui na telinha, hein? fingermorumbi.com.br ou Instagram @fingermorumbi, que é o WhatsApp 011 99018 7891. Finger Morumbi, né? A sua melhor opção em móveis planejados. E agora a gente segue. Gente, tá chegando a Copa do Mundo. Dia 20 de novembro começa e tem muita gente se preparando. A gente já vê as camisetas da seleção já também nas vitrines, né? Camiseta do Brasil por todas as vitrines, pessoas já estão usando. Então, é hora da gente, né, se preparar. Mas espera aí. Tem aquela história de que mulher não gosta de futebol. Algumas, tá? Algumas. Aqui na TV tem muitas que dominam o tema. Mas
Não é interessante a gente entender um pouquinho mais sobre a Copa? Por que ela acontece? Quando começou? Tem muitos jovens aí que às vezes gostariam de ter mais informações. Ainda mais a garotada que está preenchendo o álbum de figurinhas, mas poderia ainda preencher com mais conhecimento. E quem vai nos ajudar nessa missão é o produtor do Notícias do Bem, Henrique Torres. Ele preparou uma série especial contando tudo sobre a Copa do Mundo. E agora nós vamos acompanhar aqui no Tudo Mais. Copa do Mundo. Sinônimo de reunião em família, comemoração, vuvuzela e gritaria. De 4 em 4 anos, a tradição é evidente. Bom, para você que não entende as partes burocráticas da Copa do Mundo, é muito simples. O atual regulamento compõe 32 seleções no torneio. Elas se classificam nas suas respectivas eliminatórias e vão para o sorteio. Os grupos são formados de A a H, 8 no total, e assim elas se enfrentam. As duas melhores se qualificam para as fases de mata-mata. E o Brasil é muito vencedor, pentacampeão. E se você não conhece essa história, vem comigo que hoje eu vou te levar até 1958. A Copa do Mundo de 1958 aconteceu na Suécia. 16 seleções se qualificaram para participar, sendo 12 europeias e 4 americanas. O Brasil era dirigido pelo técnico Vicente Feola, que conseguiu montar um bom time e fazer uma ótima campanha. Na fase de grupos, 2 vitórias e 1 empate. O grupo do Brasil era composto por Áustria, Inglaterra e União Soviética. Nas quartas de final, o Brasil teve dificuldades para eliminar o país de Gales, com apenas 1-0 e um gol antológico de Pelé. Para o menino menor de 18, 17 anos de idade, você não podia deixar de colocar esse gol, né, do Pelé. Com 17 anos, Brasil, um país de Gales. Nas semifinais, os brasileiros mostraram um grande futebol diante da seleção da França, que contava com o artilheiro da competição na época, Just Fontaine, e venceram por 5-2. E na grande final, diante dos donos da casa, a Suécia, uma outra grande apresentação. Apesar de começar mal, o Brasil saiu atrás do placar, mas mostrou tranquilidade e repetiu o placar diante dos franceses, por 5-2, a maior goleada de uma seleção em final de Copa do Mundo. E é claro, vale destacar a atuação de um menino, ainda com 17 anos, Pelé, que já era campeão de uma Copa do Mundo. Olha só que bacana, hein, gente? Muito legal, né? Gostou? Ficou interessado? Quer saber mais? Então acompanhe durante toda essa semana que nós estaremos dando continuidade a essa série especial aí, falando tudo sobre a Copa. Vai chegar o dia 9 de novembro, talvez você não entenda ali muito de passes, de lances, não, mas de história você vai dominar. E agora a gente segue com Você Precisa Ver Mais. Separamos um trechinho do programa Aconselhamento Bíblico com os reverendos, né, Tiago Henrique, Alberto de Lima e, na época, Paola Reis também, falando sobre egoísmo e dinheiro. Então, acompanha aí esse pedacinho que nós separamos para vocês. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa de aconselhamento bíblico. A gente agradece a presença sempre de vocês, bem-vindo, esperamos que vocês estejam atentos aos temas. Hoje a gente está aqui mais uma vez para o programa 2 sobre dinheiro, sobre a série sobre dinheiro, né? E hoje a gente está com o pastor Tiago novamente, o pastor Alberto novamente, para a gente fazer mais uma sessão de perguntas. O que eu vou orientar vocês dessa vez? Que vocês mandem as perguntas pelo chat do YouTube. Eu vou acompanhando os comentários de vocês aqui, sempre que eu posso eu comento. E aí a gente vai reunir todas essas perguntas depois e trazer um programa de perguntas e respostas, certo, pastor Alberto? Certo, Paola. Pois é. Bom,
Para quem não esteve com a gente na semana passada, é só acessar o canal da EPP TV, onde você já está assistindo esse programa, e buscar o programa parte 1, que a gente deu todos os fundamentos, a gente deu a abertura, né, para o programa, para o tema, né, sobre dinheiro, o perigo do dinheiro na vida do crente e também as bênçãos que o dinheiro traz. A gente falou sobre o argumento bíblico-teológico, falamos sobre o argumento cultural, falamos sobre o argumento ministerial e eclesiástico. Então, é um programa bem completo, apesar de introdutório, ele tem muita coisa legal que já vale a pena para complementar o programa de hoje. Hoje, a gente já tem umas perguntas mais práticas, né, pastores? Sobre como a gente pode lidar com o dinheiro da maneira correta, da maneira bíblica. E eu já vou começar fazendo as perguntas. Pois não? Então, pastor Alberto, o que enfraquece o coração, tornando inclinado a amar o dinheiro? Essa pergunta, Paula, vai numa direção de nós entendermos assim as implicações daquilo que nós estudamos, ouvimos na última quinta-feira. As implicações de perceber, digamos, a importância de falar a respeito de dinheiro, o que a Escritura fala sobre dinheiro, o que Cristo falou sobre dinheiro, a mensagem da Escritura Sagrada em todo o seu escopo, falando a respeito de dinheiro, levanta a questão da importância de nós tratarmos continuamente a respeito desse tema que faz parte da vida de todos nós. Talvez você pense que este não é um problema seu, né? Todos nós, eu acredito, somos tentados a pensar dessa forma. Não, esse programa não é para mim. Mas, na realidade, todos nós, em níveis diferentes, temos expectativas, temos pensamentos e nos relacionamos com o dinheiro de formas diferentes. E como nós pressupomos que nós somos pecadores, como nós pressupomos que temos um coração com um potencial de fabricar ídolos, ou de se apegar a coisas ou pessoas, nós precisamos pressupor de que dinheiro é sim um assunto na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Gostou, né? Ó, já tem gente comentando aqui, a Delva aqui colocou, tá sumida, a Paola assistiu alguns desses programas, foi por isso que a gente fala, né? Um recorte de um programa que já foi ao ar. Então, esse programa já foi ao ar, alguns já devem ter assistido. Foi uma época muito legal, gente. Foi uma série que eles fizeram também sobre essa questão do dinheiro e egoísmo, que foi muito bacana, onde as pessoas mandavam perguntas, onde eles expunham a palavra em si, né, o assunto, o tema, mas também eles destrinchavam ela inteira, assim, em alguns programas. Então, vale a pena você ir lá no canal IPP Play e buscar Egoísmo e Dinheiro, Aconselhamento Bíblico, parte 2, com o reverendo Tiago Henrique, Paola Reis e o reverendo Alberto de Lima. Lá você com certeza vai poder encontrar ali na íntegra. Esse tema é importante, é fundamental, acho que cabe muito você que tem algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre assisti-lo. Ele foi ao ar no dia 30 de outubro de 2020. Então fica essa dica aí para vocês. E olha só, a Delva, voltando aqui na Copa, voltando aqui no futebol, que é muito bacana, a Delva também colocou, era uma seleção de ouro, só craques do futebol. Olha, eu confesso que era uma época em que todo mundo sentava, reunia com aquela alegria, né, vibrava, era uma emoção, era muito gostoso mesmo esse momento da Copa. O Brasil parava, né, o mundo parava para poder assistir. Então, vamos aguardar ansiosamente por esse ano aí, para ver também como, né, vamos vibrar também por esses jogos aí, de uma forma muito sadia, divertida, legal, com a família reunida. Isso é muito legal, né? E também se prepara aí para os próximos conteúdos que virão aqui no canal. Agora, nós temos quem? Luísa Carniel. Ela está aqui, a nossa querida Luísa, e ela está nos ensinando palavras novas, gírias novas. Você que está aí sofrendo
com algumas conversas, principalmente nas redes, né, onde a pessoa digita, coloca uma palavra e fala, o que você quis dizer? Então, Luísa Carniel tem a missão de nos ensinar gírias, palavras diferentes que estão rolando por aí. Ô Luísa, qual que é a gíria de hoje, hein? Eu sou a Luísa Carniel e hoje a gente vai ficar por dentro das gírias. A palavra é gatilho. Então, eu acho aí que você já deve suspeitar o que ela significa. Então, quero que você aí de casa, se você conhece, você coloque aí no chat. E eu quero deixar um tempinho pra Tainá tentar adivinhar. O que você acha que significa? Ai, gatilho, gente, eu acho que gatilho é tudo aquilo que... um gatilho para algum acontecimento, sabe? Algo que desperta em você aquele sentimento, aquela alegria, ou aquela tristeza, ou aquele pensamento. É tipo gatilho, né? Aquilo que solta, né? Que vai, que libera para que vá, né? Que aconteça algo muito rápido. Será que é isso? Vamos lá, Luísa. O que significa esse gatilho aí, meu amor? Bom, Tainá, a palavra gatilho, ela significa na internet algo parecido com o significado dela na vida real. Mas você usa ela não necessariamente numa conotação tão negativa. Pode ser algo assim, por exemplo, eu vejo um vídeo de um casal, eu sendo solteira, escrevo, nossa, que gatilho, porque é algo que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Então ela pode sim ter ali sua conotação, tipo assim, ai, me deixou triste, mas não necessariamente triste, às vezes é só um tipo, ai, poxa, eu também queria, sabe? Você acertou? E você aí de casa já conhecia? Bom, a gíria de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Luísa, a internet, eu acho que ela é cheia de gatilhos, né? São tantos conteúdos, tantos assuntos, tantos materiais bons, né? Vamos nos apegar às coisas boas, como ela disse, né? Que às vezes, sim, nos despertam um gatilho, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos, como que a gente vai assimilar essas informações com a nossa realidade, com a nossa vida, dentro das nossas possibilidades, né? Por isso que tem que tomar cuidado para que as redes não sejam um gatilho para depressão, para sentimentos ruins, de coisas não inalcançadas. Mas é muito boa essa reflexão e fica aí uma palavra nova para a gente poder entender na hora de conversar, na hora de encaminhar um vídeo, da gente saber o que está rolando ali. É bom a gente ficar por dentro, hein? Por dentro das gírias, hein? E agora chegou o momento do nosso Perguntados de hoje. Tá preparado? Vamos lá? Perguntinha na tela. E a pergunta de hoje é: quantas tribos tinha em Israel? 7, 3 ou 12? Quantas tribos aí tinha em Israel? Opção A, 7, opção B, 3 ou opção C, 12? Quero que você participe. Ficaria muito, muito feliz com a sua participação, com a sua interação. Então, deixa aqui a sua resposta, interaja com a gente. Logo mais nós teremos a resposta. Enquanto isso, quero mandar um abraço aqui para nossa querida Delva, que disse que lá, né, na região hoje, que é lá no Nordeste, se eu não me engano, Delvinha me corrija, diz que hoje tá frio, tá uma chuvinha fina e um ar muito gostoso, graças a Deus. O clima tá agradável por lá. A Isildinha mandou um graça e paz a todos e disse que no ABC está garoa e frio. Aqui também tá garoa e um friozinho, viu? A Cleude Rocha disse que na Bahia, lá em Camaquã, também tá dando um bom dia pra gente, diretamente de lá, da Igreja Presbiteriana Léo Ventura. E a Kátia, a Maria Rossi, tá aqui dando um bom dia para todos nós, que está acompanhando, para toda a equipe aqui do Tudo Mais. E o Dom Miguel também interagindo com a gente. A Margarete dando um bom dia, a Adri Alves dando um hi, Adri. Deixa eu ver quem mais. A Célia também Rossi tá aqui com a gente. A Karina Nascimento. E aí já começaram as participações, as respostas. Dá vontade de falar, né? Essa pergunta tá muito fácil. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta já falando sobre como ler a Bíblia, né? Com a nossa querida com a participação, né, do nosso querido pastor reverendo Vinícius Lacerda. Então não saia daí que a gente volta já, hein?
Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPPTV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e Libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPPTV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada missionária na IPPTV, levando o Evangelho a todos os povos. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não saí mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. Ah, e sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. Cem 100.000 seguidores, essa é a meta do canal do Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube, rumo aos 100.000 seguidores. Estamos de volta com Tudo Mais e que bom que você continua aqui ligadinho e participando, viu? Porque eu estou de olho no chat. Eu vi que tem muita gente aqui já respondendo o nosso Perguntados de hoje, mas ó, daqui a pouquinho a gente vem com a resposta, então ainda dá tempo de você participar. Deixa aqui a sua mensagem. Olha só, deixa eu ver aqui quem mais... Deixa eu ver. Manda um abraço para todos vocês e eu quero trazer um recadinho, compartilhar com vocês, um recadinho do nosso parceiro aqui da IPPTV, é a nossa querida Quali Vinil, mas quem traz a mensagem de hoje, quem traz essa dica, que vai explicar um pouquinho sobre o que essa empresa tem de diferencial, é o nosso querido Luciano Neto. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Quali Vinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use
Qualivinil. Olha só, então acesse agora mesmo o site, tire todas as suas dúvidas. Aliás, já entre em contato, né? www.qualivinil.com.br. Olha, né, o Lu já falou ali, né? Inspire, se transforme, decore, né? Use Qualivinil. E agora, você, como é que tá a sua programação para o próximo ano? Ano que vem já tá chegando, né? A gente já vê o ano acabando, assim, já tá falando de Copa, já de eleições, tudo tá correndo muito. E, claro, ainda dá tempo suficiente de você se planejar para participar do nosso congresso aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é o Congresso de Avivamento e Reforma Espiritual. Esse congresso, gente, é muito especial. Vem pastores, líderes, membros de todas as igrejas participar, porque são 3 dias ali de muita palavra, de encontros, de trocas de experiências. É um encontro para você sair daqui revigorado. É essa palavra, assim, cheio da palavra, cheio de ânimo, de encorajamento. Então, fique ligadinho agora nas dicas para você que quer se preparar com antecedência para o próximo ano, para poder participar aqui com a gente do nosso Congresso de Avivamento. E 8 de fevereiro, vocês viram ali os preletores? Todos excelentes, gente, cheios da palavra, trazendo essa mensagem para todos nós. Quando a gente fala em avivamento, a gente pensa o quê? Nas igrejas, pensa em nós, em oração, da igreja se movimentar, mas nós precisamos ter foco na nova geração, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Esse é o nosso alvo. E é neles que nós precisamos olhar com atenção, que a igreja precisa mobilizar, se mobilizar mesmo, para ter essa atenção plena para eles. O mundo está aí bombardeando-os, né, de informações, de coisas legais que os distraem, mas nós precisamos, com sabedoria, fazê-los com que eles tenham a palavra de Deus cravada em seus corações. Nós precisamos criar formas e meios de fazer isso com excelência, gente. Então, você que está em casa, você que é líder, você que é membro de, né, da igreja presbiteriana, de outra igreja também, é aberto esse evento. Você que é pai ou mãe e queiram participar, já corre agora no site, se inscrevam, façam sua inscrição, participem. Por que a gente já anuncia antes? Para você se preparar mesmo com tempo, para você vir, né, preparar, às vezes tem que viajar, é estadia, é contato que precisa fazer, é se organizar com a agenda no próximo ano. Então, se prepare, porque realmente esse evento, esse congresso vai ser muito especial e é com foco nos nossos pequenos, nessa nova geração, que precisa de uma atenção, gente. E a gente continua agora, né, com o Quero Saber Mais de hoje. Mandar uma pergunta. Nossa, tem hora que eu bato a mão aqui, a produção sofre, e você em casa também, né, com os batuques, né? Mandaram uma pergunta para nós, perguntando sobre quais dicas, né, que nós poderíamos compartilhar para ter uma boa foto, para ter uma foto bem legal mesmo. E quem traz essas dicas para a gente, estreando, né, hoje aqui, né, já vamos trazer, o quadro é fixo, né, todas as quintas, né, as quartas-feiras, mas hoje nós vamos colocar aqui já de primeira mão para você acompanhar o nosso querido colega de trabalho, ele que é nosso editor, ele é um fotógrafo de excelência também, Ivan Fidelis. Acompanhe. Um truque de câmera para deixar a sua foto bem legal.
Bom, eu vou dar uma dica não necessariamente com uma câmera fotográfica, pode ser até com o seu celular. Sim, é possível fazer fotos bonitas e belas apenas com o seu celular. O que você tem que pensar, primeiro, é a luz. Segundo, é o enquadramento, aquilo que vai ficar dentro do seu quadro. São os elementos que você vai colocar na sua foto para poder contar uma história, porque afinal, a fotografia nada mais é do que contar uma história através de uma imagem. Ó, só para você saber, o Ivan Fidelis, ele estará aqui com a gente todas as quartas, trazendo dicas de fotografia. Ele será o nosso novo colunista das quartas. Mas hoje ele tirou essa dúvida aí de um dos nossos internautas que queria ter uma... Como é que faz para ter uma foto legal, com um foco bacana? Então ele já trouxe essa dica, mas já se apresentando, porque logo em breve nós iremos acompanhá-lo aqui na nossa programação, nos ajudando a ter boas fotos aí no nosso dia a dia, nas nossas páginas das redes. Todo mundo gosta de sair bem na foto, né? E agora é a hora do nosso Perguntados de hoje, a resposta. Vamos ver quem acertou? Perguntinha na tela. Quantas tribos tinha em Israel? Opção A, 7. Opção B, 3. Opção C, 12. Vamos às respostas. Muita gente participou hoje aqui. A Karina, a Delva, a Maria Tessaro, a Célia Rossi, colocaram 12. A Cleude Rocha, a Sheila Cristina e a Valéria Gomes, deixou aqui um bom dia aqui pra gente, também colocaram opção C, 12. Deixa eu olhar na outra página, no outro link. No outro link nós não tivemos uma participação, então nós mantemos aqui no link do nosso programa de hoje. E a opção correta, produção, qual que é? Vamos ver. Ó, telinha. Opção C, 12, isso mesmo. As 12 tribos de Israel. Referência bíblica, Gênesis 49, versículos de 1 a 27. Você que quer ler, quer acompanhar um pouquinho mais, relembrar, reviver essa história, como foi, pode correr lá em Gênesis 49, nos versículos de 1 a 27, e aí você vai ter toda a descrição, toda a história ali para você acompanhar. Fica essa dica aí para você. E claro, agora nós vamos para rever a nossa entrevista tão especial com o reverendo Vinícius Lacerda, ele que trouxe uma reflexão e uma palavra muito especial de como ler a Bíblia, de como nós podemos manter o nosso devocional em dia de uma forma muito legal e que a gente consiga manter essa constância. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta com Tudo Mais e você está ligadinha aqui acompanhando a nossa programação. E eu acho que um tanto quanto ansioso para participar desse bate-papo. Nós vamos falar agora sobre a leitura da Bíblia. Você já ouviu muitas vezes o quão necessário, o quão bom, o quão importante e o quanto ela nos faz bem na nossa vida diária, na nossa prática. Mas por que tudo isso, né? Por que a gente fala tanto da importância da leitura bíblica? Para falar um pouquinho sobre esse assunto que para mim é fundamental. Nós estamos recebendo agora o nosso reverendo Vinícius Lacerda, ele que é o pastor auxiliar aqui da IPP e também um dos coordenadores regionais de São Paulo, da SBB. Exatamente isso. A gente trabalha aqui na igreja, no pastorado auxiliar e ao mesmo tempo como secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Os dois estados. Então a gente cuida da missão ali diariamente da Sociedade Bíblica do Brasil. E a gente colabora e apoia o trabalho da nossa igreja aqui, que é fantástico, né, também. É uma bênção, uma bênção. Essa igreja super missionária. Amém. Alegria. Isso mesmo, pastor. É uma alegria fazer parte daqui. Exato. E a gente vê tantas pessoas que estão nos acompanhando de diversos lugares do Brasil e eles estão acompanhando a nossa programação, né? Muito e a gente bom. pode levar essa palavra, levar esse conhecimento, né, para todo canto do mundo, né? Essa interação com o público que assiste o canal da IPP TV é muito legal, porque daqui a pouco, Tainá, não sei se você é assim, né? Porque quando a gente participa ali do Vida Devocional, já tem pessoas que são conhecidas e tão distantes, né? Mas a gente interage, manda abraço, né? Então, vários deles. É muito bom isso. É muito bom mesmo. Pastor, nós resolvemos trazer esse tema
Porque é um tema muito atual, Claro. é um tema que a gente tem que falar o tempo todo. Claro. E a gente ouve muito, tem muita gente que fala assim, eu escuto tanto, meu pastor fala comigo, eu escuto na vida devocional falando sobre isso. Toda a programação da igreja você vai ouvir sobre isso, né? A importância de ler a Bíblia. É verdade. E quando a gente fala dessa importância de ler a Bíblia, né? Aí alguns podem perguntar, tá, mas o que eu vou encontrar de diferente lá? O que eu vou encontrar dentro da Bíblia? Muito E eu tô falando, essa pergunta é mais ampla mesmo, né? Não só para nós cristãos, mas muitas vezes até para o cristão, para ele entender por que a gente fala tanto, né? Exatamente, exatamente. É importante a gente primeiro entender quem é o autor da Bíblia, né? Uhum. Porque normalmente quando você vai adquirir um livro, você quer saber quem escreveu esse livro. E a gente precisa, obviamente e diretamente, né, com muita objetividade, dizer o autor da Bíblia é Deus. Esse ser que nós cremos como o Criador do universo, aquele que criou a Terra, criou tudo que existe e o ser humano. E a proclamação da sua própria palavra é que gera essa criação, né? Ou seja, nós somos o povo cristão, é o povo da palavra e que crê no Deus da palavra, justamente porque é pela palavra que todas as coisas vieram a existir, né? Uhum. Então, nessa proclamação do próprio Deus, que é o Deus que começa pregando a sua palavra para a criação do universo e do ser humano, nós nos apegamos a essa palavra porque no próprio Antigo Testamento nós não vamos crer em algo simplesmente assim etéreo ou místico que traga algum tipo de filosofia, que ensine um caminho de paz interior. Mas nós cremos numa palavra que diz assim, até desde os profetas da própria palavra, diz assim, assim diz o Senhor. Uhum. Então, o autor da Bíblia é o próprio Deus. E aí a gente precisa entender o que é essa Bíblia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros, por isso que até o próprio nome livro, né, Bíblia, quer dizer também biblos, que vem lá de uma palavra antiga, de um porto que exportava justamente ali os materiais que formaram as primeiras páginas quando foram escritas, né? A junção ali dos juncos formavam aquele tipo de papel e o porto de Biblos era um lugar que exportava os papéis, que foi a primeira tecnologia escrita, tanto para essa junção de juncos e também como o couro de animais. Aí você vai ter a cidade de Pérgamo, que era especialista para escrever os pergaminhos, que eram aqueles couros onde eram ressecados ali, para que depois se tornasse um lugar objetivamente de escrita. Mas você vai ter tabuinhas também, no início lá atrás, para escrita em pedra, em barro e etc. Só que o que é a Bíblia desse povo antigo, que é o povo de Israel? Você tem que chamar inicialmente de Tanakh. O que é o Tanakh? O T, que vem de Torá, é o Pentateuco, são os 5 livros iniciais ali, que também é conhecido muito no Antigo Testamento, Tainá, como a lei. Então, o Tanakh, T, Torá, que é o Pentateuco. O N do Tanakh, né, o Nak, é o Neviim, que são os profetas. E os profetas é que vão dizer a respeito de quem é esse Deus e qual a sua missão nessa própria palavra. Então, Tanakh, Torá, Neviim, profetas, e ao mesmo tempo ali o K, que quer dizer o Ketuvim, que são os escritos poéticos e cânticos e todos os outros que vão completar o Antigo Testamento. Então grava aí, Tanakh, Antigo Testamento. Torá, Neviim e Ketuvim. A lei, os profetas e os escritos. Até aqui, Antigo Testamento, né? Então a gente está falando o que é a Bíblia, né? A gente precisa entender. E aí tem um período intertestamentário, onde ali houve uma espécie de silêncio, mas muita coisa aconteceu com o próprio povo de Deus. E naquele período intertestamentário existem os escritos, que vêm do Segundo Templo, que é a construção do Segundo Templo depois do cativeiro babilônico. Esses escritos, nós cristãos da Reforma Protestante, consideramos como históricos. Lutero mesmo disse que os escritos, que depois a Igreja Católica chamou de deuterocanônico, e nós protestantes chamamos de apócrifos, né? Esses escritos, o próprio Lutero disse, olha, esses escritos são bons para conhecimento histórico do que aconteceu naquele período do intertestamentário, né? O período entre o Antigo e o Novo Testamento. E depois vem o Novo Testamento, que são as Boas Novas, ou seja, os Evangelhos, e as cartas desses apóstolos que seguiram
o profeta chamado Jesus, que a gente entende também como rei, sacerdote Jesus. O que Jesus veio dizer? Eu sou aquele que as escrituras do Antigo Testamento apontam e dizem que eu vim cumprir a nova criação que falhou lá com o primeiro Adão. E aí o próprio apóstolo Paulo vai apontar para Jesus como sendo o Adão perfeito, o segundo Adão, e que nele são satisfeitas todas as coisas até a sua morte e ressurreição na cruz. E o próprio Jesus lê Isaías lá na sinagoga, então mostra já que Jesus tinha intimidade com a palavra, ou seja, o verbo vivo lendo a palavra. Ele está nos ensinando, Tainá, que para que o seu ministério e a sua vida aconteça, você precisa ler a palavra. Porque depois que ele é batizado, depois que ele passa pelo deserto, ele começa os seus 3 anos de pregação. Mas ele faz isso depois que ele lê Isaías 61, você pode conferir aí, Isaías 61, 1 e 2, ele lê lá a Torá e diz, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Aí ele fecha o livro, só que ele não lê a segunda parte de Isaías 61, 2, parte B, que vai dizer de vestes de alegria, lágrimas enxugadas. Por que ele não lê? Porque isso ainda vai se cumprir, que é a sua volta. Ou seja, a Bíblia é uma série de histórias que se completam, que têm os seus enredos, que falam do seu compêndio, mas todas elas apontam para Jesus Cristo e a sua volta, ou seja, a Bíblia é tudo sobre Jesus. Ai, que coisa linda e que aula que nós acabamos de ter agora. Legal, né? E aí tem uma outra perguntinha, então, que eu acho que se encaixa nisso, e eu acho que já respondeu também. Nós falamos muito que a Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente. Isso você já explicou até basicamente no começo, né? E a gente fala que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca as escrituras diariamente, ela transforma, ela age em nossas vidas. Claro. Se a palavra é viva e a palavra de Deus, e ela transforma, como que é esse agir na nossa vida? Esse agir na nossa vida, você vai ter que conferir o que a própria Escritura diz. Porque a gente não pode ficar aqui falando de Bíblia sem ler o que ela vai nos dizer, né? Exatamente. Então, se ela é a palavra de Deus, se você quiser acompanhar aí, Romanos 10, versículo 17, vem assim. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está demandando para mim e para você aqui? Essa palavra, ela gera algo em nós que transforma a nossa vida. Ou seja, ela gera fé. E essa fé, ela é para que você encontre sabedoria. E essa sabedoria é para que eu seja alguém mais próspero, para que eu saiba investir a minha vida melhor, para que eu encontre alguém para casar ou para que eu saiba como conduzir a minha vida? Não. A Bíblia até trata de todas essas coisas. Mas a sabedoria que vem pela fé é a sabedoria que o apóstolo Paulo vai dizer que é para a salvação. Então, qual é o objetivo da palavra de Deus? Nos mostrar, pelas profecias, a salvação em Cristo. E essa sabedoria que vem pela fé, de contato com a palavra, transforma todo o nosso ser. Então, a Bíblia, ela provém os problemas da nossa vida, a solução? Provém. Ela vai tratar dos dilemas da vida? Vai tratar dos dilemas da vida. Ela vai fazer de você alguém melhor? Claro, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Mas, em primeiro lugar, é porque a salvação desse verbo vivo, que resolveu se vestir como nós, de carne, andar entre nós, comer como nós, para ir à cruz, é a melhor tradução de todas, porque ele veio para transformar a vida do ser humano. Ou seja, a palavra te transforma, e depois todas as suas atitudes, pensamentos e ações são transformadas por essa vivência da palavra. Muito é isso, bom. né? Olha que legal, gente. Muda até a nossa relação, a forma como a gente olha para a palavra, né, para as escrituras. Pastor, é comum a gente ouvir muitas pessoas falando assim, eu não leio a Bíblia porque eu acho difícil, eu não tenho tanto conhecimento, eu ler sozinho não consigo, eu me perco na história. Como é que a gente pode falar com essas pessoas, ou como que a gente pode entender sobre isso? Existe essa dificuldade? Ou é só uma barreirinha que é posta mesmo para a gente, às vezes, manter um pouco distante? Como que é essa relação? A gente vai entrar justamente num período de imersão e contato com a palavra, né? Aí eu vou abrir justamente outro texto sagrado aqui, que vai nos dizer lá, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, que a palavra de Cristo habite ricamente
em vocês. Ou seja, essa primeira parte do versículo está dizendo que para algo habitar ricamente é convivência. É que nem a nossa amizade. Se a gente só vai se conhecer melhor, a nossa amizade só vai ser mais rica se a gente tiver o quê? Contato. A gente se conhecer diariamente, aquilo. Então, se você precisa que a palavra ela flua mais fácil na sua vida, você entenda melhor, não adianta, não tem outro caminho. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar e você vai ter que ter contato com o Deus dessa palavra. E aí, algumas pessoas assim, pastor, mas eu queria ouvir Deus falar. Você quer ouvir Deus falar, você vai ler a Bíblia. Mas sabe aquele jeito, pastor? Ouvir em voz alta. Então você pega a Bíblia e leia em voz alta. O que eu vejo que as pessoas encontram dificuldade muitas vezes, Tainá, é na forma da leitura. Então você precisa encontrar um plano de leitura bíblica que te facilite o entendimento. Normalmente, a gente quando está evangelizando, a pessoa está conhecendo a palavra, a gente vai por algo assim menos complexo na literatura bíblica, porque ela é feita de narrativa, ela é feita de histórias, né? De poemas e profecias, escritos e profecias, como a gente viu no começo. Então a gente vai pelo evangelho, que é a boa nova. Então normalmente falam assim, o evangelho do amor, leia João primeiro. Aí alguém pergunta, mas pastor, como que eu vou aplicar? Eu só li... Não, aplica João todinho na sua vida. Já é muito. Já é muito, né? Para nós mesmos. Então assim, o que eu vejo de dificuldade? Primeiro você precisa entender quem é você diante da leitura bíblica, no sentido assim, que público eu sou, né? Que público sou eu? Então, qual é a igreja que eu frequento? A denominação que eu estou frequentando, então você precisa saber qual é a leitura pública que eles estão usando, ou seja, qual é a tradução. É revista e corrigida? É revista e atualizada? Então, na leitura pública é uma coisa. Agora, na sua leitura pessoal, qual é a tradução que você está usando que se torne mais palatável, compreensível? E aí você tem diversas traduções. Alguém já perguntou assim para mim, qual é a melhor tradução? Eu digo assim, tenha todas, para você encontrar como que aquela tradução fala melhor ao seu coração. Uhum. E aí a gente vai ter que entrar aqui rapidamente num sentido, pensa comigo assim, numa linha imaginária. De um lado, você vai ter a tradução literal formal, onde na tradução literal formal, as palavras estão muito arraigadas ao original, e a Bíblia foi escrita em 3 línguas, né? No Antigo Testamento, o hebraico, o aramaico, e no Novo, o grego koiné, que é o simples. Nessa primeira linha aqui no início, onde é muito arraigado ao hebraico lá e aos textos originais, você vai ter sempre traduções muito rígidas, né? Muito difíceis, inclusive, como a própria Revista e Corrigida, que é uma tradução com palavras em português mais antigas, mais difíceis. E aí, caminhando nessa linha imaginária aqui, você vai ter no centro traduções que ficam mais próximos dos originais também, mas, ao mesmo tempo, elas trabalham por uma equivalência de entendimento do texto que a gente chama de equivalência dinâmica. E na outra linha você vai ter traduções que vão trazer muito mais o sentido da mensagem, que é essa equivalência dinâmica aqui na ponta. Então vou dar exemplos. Corrigida de um lado, revista atualizada no meio, equilibrando a balança, e na ponta lá você vai ter nova tradução da linguagem de hoje, a mensagem, que é quase uma paráfrase, mas todas elas servem para que você entenda melhor o texto. Estude, compreenda e se torne mais palatável na sua leitura. Quem é o público que você quer alcançar? Na leitura pública da nossa igreja, a gente usa a revista atualizada. Uhum. No evangelismo, por que não? Aquele que nunca teve contato com a palavra de Deus, usa a nova tradução na linguagem de hoje, que vai trazer assim muito mais o sentido da mensagem do que estar arraigado aos textos difíceis. Agora, você é um pregador, um exegeta, quer preparar a sua mensagem? Vai lá nos originais, para você fazer a sua exegese. Então, assim, quem sou eu no momento da leitura? Você é um pregador? Você é um evangelista? Você está começando? Encontre a melhor tradução para a sua leitura. Olha, de todas as respostas, eu acho que essa foi a mais completa, assim, a mais didática. Legal. Porque existem muitas dúvidas mesmo referente a isso. Uhum. E agora, falando de tradução, claro, vem aquela pergunta, né? Que todo mundo, assim, na hora que chega para escolher, acho que é por aí que começam as dúvidas, começam, né? Tem tantas traduções, como assim? Por que existem tantas traduções de Bíblia? Claro. E como que é feito esse processo? Claro. Vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia. A Bíblia mesmo, ela vai nos dizer por que é necessária a tradução, tá?
Abra comigo aí se você puder. Essa aqui nasceu agora aqui, lembrei do texto. Você fez a pergunta, eu lembrei. Neemias 8:8 vai nos dizer aqui, ó. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Perceba, eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. O que está acontecendo aqui? Neemias e Esdras, eles estão com o livro da lei, o povo voltou do cativeiro 70 anos depois, já não se falava mais o hebraico antigo, se falava o aramaico já aqui, na época da reconstrução da cidade, dos muros e do segundo templo, e os mais novos falavam aramaico, que foi essa dissidência do hebraico por causa da mistura dos povos, lá em cima, principalmente Samaria e aqueles lugares do Reino do Norte. E dentro dessa mistura, que era uma estratégia que os povos inimigos usavam, né? Mistura todo mundo, perde-se a cultura. Mas os antigos ainda conheciam o hebraico. O que eles estavam fazendo, e a NTLH é muito legal, que diz assim, eles iam lendo e traduzindo o texto. O que aconteceu aqui em Neemias foi uma tradução simultânea da palavra de Deus que estava em hebraico, e eles iam fizeram um púlpito, inclusive, para que a lei fosse lida lá, e diante daquele púlpito, lia-se em hebraico, e eles espalharam os levitas entre o povo, que iam falando entre as pessoas, olha, o texto que está sendo lido é isso, isso e isso em aramaico. E não só isso, é a primeira escola bíblica dominical. Gente! Porque eles vão lendo, eles vão traduzindo e eles vão dando explicações. Qual é a necessidade da tradução, Tainá? A tradução é porque a língua é viva. E a gente tem uma tradução muito legal, por exemplo, que é a Bíblia em Braille. É a língua do coração dos cegos. A gente está fazendo agora lá na SBB o Sinal de Esperança, que é a tradução da Bíblia todinha em Libras, ou seja, a Bíblia em vídeo, para que a comunidade surda entenda a palavra de Deus. Agora, quando você tem uma história de tradução de tribos que são da oralidade, você tem que construir a gramática e traduzir. Aí chega num povo lá, onde o tradutor estava andando entre o meio do povo, e não encontrava porque eles não conheciam a palavra perdão. Como falar de perdão, de um Deus perdoador, que perdoa através de seu filho, para um povo que não conhecia a palavra perdão? Aí ele ficou lá 10 anos construindo a gramática e não encontrava a palavra perdão naquele povo, no meio daquele povo. Foi quando ele olhou na porta de uma das casas daquela tribo, uma queixada de animal seca. E ele perguntou para um dos líderes, falou, esse é algum tipo de superstição, essa queixada de animal seca? Ele falou, não, aquela casa está dizendo que vai haver vingança na tribo, porque alguém roubou, porque alguém machucou, porque alguém matou alguém da sua família, e já se avisa na tribo, aquela casa vai fazer vingança no nosso meio. O tradutor volta correndo para sua escrivaninha, escreve, manda para as sociedades bíblicas, e o Novo Testamento começa a voltar. E Jesus está na cruz do Calvário, e diz assim o texto na língua daquela tribo, Senhor, não pendure mandíbulas contra eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles entenderam, Tainá, o perdão de Deus, e a tribo toda se converteu. Por isso que é necessária a tradução. Você entende hoje? Porque a língua é viva, as pessoas precisam entender, e foi isso que Lutero fez, quando lá na Reforma, ele quis dizer assim, olha, Moisés precisa falar tão bem o alemão, que as pessoas não saibam que ele é judeu. Ou seja, a língua, na língua do povo, na língua materna, no coração. Por isso que é necessário, né, a tradução. Gente, que coisa linda, quanta história. Muita história. Se eu passasse amanhã aqui, iam surgir muitas histórias, e algumas até engraçadas, de tradução bíblica. Mas é isso, a tradução é necessária para alcançar as pessoas. E nós ainda temos mais de 3.000 línguas no mundo que ainda não tem uma porção sequer da Bíblia. Gente, então, pastor. Então tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho mesmo. Verdade. Para quem está aqui em São Paulo, para quem está passeando, pode conhecer o Museu da Bíblia? Pode. Fica lá em Barueri, é só você colocar lá o Centro de Eventos de Barueri ou lá no seu aplicativo de GPS, né? Você pode colocar ali Museu da Bíblia Barueri, ele vai te dar o caminho. E lá vai ter gente que vai te contar mais histórias do que essas, mostrar as traduções diversas, são muitas traduções, são muitas histórias. Tem, por exemplo, a Bíblia de um dedo, é uma outra história. Um judeu lituano que foi para a China evangelizar, se converteu ao cristianismo, um judeu, chegou lá, ele contraiu uma paralisia, só movia um braço.
mas ele traduziu a Bíblia toda para um chinês que ele compreendeu, que era como se fosse um mandarim hoje, e ele digitou, datilografou toda a Bíblia com apenas um dedo. São histórias da tradução. A gente podia fazer um programa uma outra vez, Tainá, só sobre histórias da tradução. Seria fantástico. Podíamos. Podia. Olha, você que está aí acompanhando, gostou da ideia? Então deixa aqui mais de um sim, só manda um sim que já é suficiente para a gente poder marcar esse encontro, a gente ir lá, falar sobre esse processo, mostrar esse processo, né? Por isso que as traduções são necessárias. A língua é viva, ela muda. A Nova Almeida Atualizada é uma tradução muito boa, tecnicamente ela é a 3ª edição da RA. O que a gente fez foi pegar as palavras mais difíceis, como concupiscência, irrisão, prevaricar. Jó 15, 27, enxúndia nas ilhargas. Está lá na RA. Aí você tem que entender, e o dever de casa, olha lá na RA e depois olha na NA. Você vai entender. Está com as duas Bíblias juntas. Tenha todas as traduções para você entender melhor a palavra de Deus. Pastor, eu quero muito mesmo agradecer a sua participação, a sua vinda aqui, por compartilhar esse conhecimento com a gente. No nosso primeiro dia de setembro, a gente está começando o mês e já com conhecimento e com incentivo para você. Leia a Bíblia, gente. É verdade, é verdade. Então, é isso. Se eu posso deixar uma última palavra, né? Diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, Salmo 1, versículos 1 e 2, onde você deve meditar em grandes porções, ler a Bíblia toda. Vá do início, você que está começando agora, pega de Gênesis lá, lê em média assim, quanto é grandes porções, pastor? 3 capítulos por dia. E você vai conseguir talvez ali em 1 ano ler a Bíblia toda, o que é muito importante. Então, se vai um conselho do seu pastor, aquilo que a sua alma almeja, mais do que tudo, é ouvir a voz do seu Criador no início do dia. Faça isso e você vai ter uma vida transformada. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Deus continue abençoando o ministério, abençoando esse trabalho tão incrível que é nessa missão de levar a palavra de Deus, de torná-la acessível a todos. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Que possamos todos ler, viver e compartilhar a palavra de Deus. Amém. Amém. Que conversa boa, né? Quero mandar um abraço aqui para a Amália também, que está aqui acompanhando a programação. E também algumas pessoas aqui, ó, o Cimério, Glória a Deus, a Delva. Gosto de ouvir o pastor Vinícius, dá uma alegria, né? Da alegria dele em falar de Jesus. A Delva aí seria compartilhando aqui na conversa, né? Que seria uma biblioteca, né? Todo esse trabalho ela colocou ali. E tem aqui o Progresso do Evangelho, a Aline Dias também participando, a Simone Lopes, a Isildinha, a Karina, todo mundo aqui, a Zilpa Lourenço também, todo mundo aqui deixando sua mensagem. Quero agradecer muito a sua participação hoje aqui no Tudo Mais, que Deus continue abençoando muito a sua vida e que todo esse programa, né, toda essa programação, tudo que a gente prepara aqui venha edificar a sua vida, venha te ajudar, te auxiliar e que possamos ser uma grande companhia nessas manhãs. Um beijo grande, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser, hein? Tchau, tchau!